Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais um exercício de Química. O exercício de hoje é o exercício da SPSEX 2024, que é a Escola Preparatória para Cadetes do Exército. Os pré-requisitos necessários para resolvermos esta questão é reação de substituição eletrofílica, biodegradabilidade dos compostos orgânicos, isomeria, pressão de vapor e geometria molecular. O exercício é o seguinte: no dia 29 de janeiro de 2024, um acidente em Joinville, Santa Catarina, com um caminhão carregado com ácido sulfônico causou o derramamento da carga no Rio Seco. Os ácidos sulfônicos são substâncias caracterizadas pela presença do grupo funcional ácido sulfônico e podem ser obtidos por meio da reação entre o hidrocarboneto e ácido sulfúrico, conforme a seguinte reação genérica. Então, esse grupo R é uma cadeia carbônica ligado a um hidrogênio, mas a reação com o ácido sulfúrico vai fazer com que esse grupo funcional ácido sulfônico se ligue à cadeia carbônica. E aí você forma a cadeia carbônica com o ácido sulfônico, mais a liberação de água. Então, eu vou demonstrar essa reação de sulfonação. Essa reação é chamada de reação de sulfonação, só que a gente vai ver dentro do anel aromático, não na cadeia aberta. Os sais obtidos a partir dos ácidos sulfônicos são caracterizados como agentes surfactantes na formulação de diversos produtos, como os detergentes. O detergente ele vai ser um sal derivado do ácido sulfônico. Ele vai ter todo aquele efeito de limpeza que ele possui, porque ele vai ter a parte polar e vai ter a parte apolar, como a gente vai ver daqui a pouco. A seguir são apresentados dois exemplos destes sais. Tá? Então você tem o ácido sulfônico, aqui você tem um sal. Então você pegou o ácido sulfônico, por exemplo, colocou para reagir com hidróxido de sódio, e aí você forma, nesse caso aqui, o para 1,3,5,7 tetrametil octil benzenosulfonato de sódio. Esse daqui é um sal, então você tinha o ácido sulfônico, uma reação ácido-base. O ácido sulfônico reagiu com uma base forte, que é o hidróxido de sódio, e aí você formou um sal de ácido sulfônico aqui. Você tem aqui o ácido, a função, né, que agora você está com benzenosulfonato de sódio, né, o benzeno, grupo sulfonato de sódio, porque ele é um sal agora. E aqui você tem os 8 carbonos do octil. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, por isso que é o octil. Ele está em posição para ao grupo aqui benzenosulfonato. Então, posições orto, posições meta, posição para. E aí no carbono 1, você tem uma metila. No carbono 3, você tem a outra metila. No carbono 4 não tem nada. No carbono 5, você tem a outra metila. No carbono 6 não tem ramificação. No carbono 7, você tem uma outra metila. É daí que surge esse nome, comprido aqui desse sal derivado do ácido sulfônico. E aqui você tem um outro exemplo aqui de um sal derivado do ácido sulfônico. Agora você vai ter o para, que é o grupo principal, o grupo benzenosulfonato. Em posição orto você não tem nada. Posição meta você não tem ramificação nenhuma também. Na posição para você tem uma ramificação. Com quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por isso que é dodecil. Né? Dodecil são 12 carbonos. E você não tem ramificação nenhuma. Então, enquanto nesse primeiro sal você tem 4 ramificações, nessa cadeia carbônica com 12 carbonos você não tem ramificação nenhuma. Uma característica importante de um detergente é sua biodegradabilidade, ou seja, sua capacidade de ser decomposto naturalmente no ambiente e produzir substâncias atóxicas, né? Substâncias que não são tóxicas. A biodegradabilidade de um detergente está relacionada ao tipo de cadeia carbônica do sal de ácido sulfônico presente em sua composição. Em geral, detergentes biodegradáveis apresentam um sal com cadeia linear. Nós vimos no slide anterior. Tínhamos dois tipos de cadeia, uma que tinha ramificação
e uma que não tinha. Então, aquele tipo de ramificação ou não naquela cadeia em posição para vai estar relacionada com a biodegradabilidade desses detergentes. Continuando, e detergentes não biodegradáveis possuem suas cadeias com uma cadeia muito ramificada. Com base nessas informações, na equação química e nas estruturas apresentadas, pode-se afirmar que, alternativa A reação entre metilbenzeno, que é o tolueno, esse aqui é o metilbenzeno. Esse aqui é o metilbenzeno, mais comumente chamado como tolueno. Metilbenzeno é o nome UPAC, nome oficial. Tolueno é o nome comum. E o ácido sulfúrico produz um ácido sulfônico de fórmula molecular C6H6SO3. Preciso montar toda a reação para saber se vai acontecer isso ou não? Não. Por quê? Porque aqui está mostrando que tem 6 carbonos. Se eu tenho só uma ideia de como que é a estrutura do tolueno, eu sei que essa estrutura tem 7 carbonos. Então, só de saber como que é a estrutura do metilbenzeno ou do tolueno e ver que a fórmula que ele está colocando do produto tem 6 carbonos, eu já sei que essa alternativa está errada. Não preciso fazer reação nenhuma. Tá? Não preciso saber fazer reação. A gente vai ver daqui a pouco a reação. Mas não é necessário. Só com essa simples ideia de que o metilbenzeno são 7 carbonos, mas ele está dando um produto que tem 6 carbonos. Então essa alternativa já está errada por aqui. Onde estão os 6 carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, que é o 6, e 7 carbonos. Então essa alternativa já está errada só de olhar a fórmula molecular do produto que ele apresenta para nós. E tendo a noção de que o metilbenzeno tem 7 carbonos. Como eu comentei, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Tá? Então 7 carbonos, 6 carbonos. Com certeza a quantidade de hidrogênio também não vai bater. Isso aqui já está errado só por aquele simples fato que eu comentei, pela quantidade de carbonos. Tá bom? Então, A já está fora. Mas eu vou mostrar como se dá o mecanismo de sulfonação. Então, eu tenho aqui 2 moléculas de ácido sulfúrico. Imagina que dentro do recipiente, onde você está fazendo a reação, existam milhares e milhares e milhares de moléculas de ácido sulfúrico. Cada oxigênio tem 2 pares de elétrons. Todos os oxigênios têm 2 pares de elétrons. A gente não representa, mas nós, como químicos ou estudantes de química, sabemos que cada átomo de oxigênio, fazendo 2 ligações, vai ter 2 pares de elétrons sobrando. O que vai acontecer aqui? Um dos ácidos vai funcionar como uma molécula de ácido e outro vai acabar funcionando como uma molécula de base, embora os dois sejam ácido sulfúrico. Né? Porque, segundo a teoria de Bronsted-Lowry, ácido é quem doa o próton, o H+, e a base é quem recebe esse próton. Aqui nós temos também os mesmos 2 pares de elétrons. Imagina que entre 2 moléculas vai acontecer o seguinte. Um par de elétrons ele vai atacar o hidrogênio de uma outra molécula de ácido sulfúrico. E aí, como o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, o oxigênio vai ficar com um par de elétrons. Imagina que a gente tem aqui a ligação OH, que está ligado no enxofre. E aí, o grupo OH está vindo aqui. E aí, esse par de elétrons está vindo e pegando esse hidrogênio aqui, que é esse hidrogênio aqui. Aí, como o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele vai ficar com o elétron do hidrogênio. E aí, esse oxigênio vai perder esse hidrogênio, vai ficar com uma carga negativa e esse hidrogênio aqui, ele vai se ligar com esse grupo OH. É isso que a gente vai ver ali do lado. O par de elétrons aqui puxou esse hidrogênio. Como o oxigênio é mais eletronegativo, ele ficou com o elétron do hidrogênio e aí ficou com uma carga negativa. E aí, como o oxigênio está fazendo uma ligação a mais, ele acaba ficando com essa carga positiva. E é uma das formas de a gente ver que é necessário as cargas, porque do lado dos reagentes, as 2 moléculas não têm carga, a carga é neutra. Agora, aqui se eu tenho uma carga mais 1 com uma carga menos 1, o lado dos produtos também está neutralizado. Né? Embora tenha cargas, mas a carga positiva cancela a carga negativa. Esse balanço de cargas ele também tem que ocorrer. O que vai acontecer agora? A água, aqui eu formei uma molécula de água.
água é um ótimo grupo de saída dentro da química orgânica. Água, esse grupo H2O, ele vai sair porque a água é um ótimo grupo de saída. Então, essa água vai sair, vai formar uma molécula de água. E aqui, como o oxigênio é mais eletronegativo do que o enxofre, o oxigênio vai sair com o elétron do enxofre. E aí, esse enxofre ele vai ficar com uma carga positiva. A molécula de água fica neutra, fica apenas H2O. Porque aí o oxigênio volta a fazer as duas ligações. E é isso que acontece aqui. A molécula de água é o que saiu daqui. O enxofre vai ficar com essa carga positiva, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o enxofre. E quando o oxigênio saiu, ele levou o elétron do enxofre, voltando a ter dois pares de elétrons aqui. A carga positiva do enxofre, esse cara aqui, ele vai ficar um tempo aí em solução, esperando o momento dele entrar. Aí agora que vai entrar a parte orgânica da reação. Então aqui nós temos um eletrófilo. Esse cara tem uma carga positiva, então ele quer muito elétron. Um eletrófilo. E aqui nós temos o anel aromático, onde essas ligações duplas são regiões ricas em elétrons. Outra coisa importante é que a metila ela é orto-para-dirigente. Então você já tem uma metila pendurada. Então o grupo que for entrar, ou ele entra na posição orto, ou ele entra na posição para. Ele não vai entrar em posição meta, porque a posição meta teria cargas positivas nela. O grupo hidrogênio sulfonato, ele só vai entrar ou na posição orto ou na posição para. Vou fazer aqui o exemplo que eu estou fazendo, a gente vai colocar ele na posição orto, mas o mesmo mecanismo seria para a reação na posição para. E aí, o que vai acontecer? Essa ligação, ela vai vir e vai se ligar com esse enxofre aqui. E vai puxar ele em direção ao anel aromático. Só que essa ligação dupla aqui, ela serviu para fazer a ligação com o enxofre. Então a gente vai acabar gerando uma carga positiva nesse sítio. E nós temos isso aqui. O hidrogênio e aqui o grupo hidrogênio sulfonato. Aí o que vai acontecer a partir daqui? Isso aqui está instável. Por quê? Porque tem essa carga positiva. Quem está em solução ainda, que está com carga negativa sobrando, é esse cara aqui. Ele vai chegar, na hora que ele se aproxima desse sistema. Agora, nesse momento, o oxigênio está com 3 pares de elétrons. Ele vai pegar um desses pares de elétrons e vai formar uma ligação com esse hidrogênio. E aí, como o oxigênio é mais eletronegativo, ele vai puxar esse hidrogênio para ele. Essa ligação, ela regenera aqui o anel aromático, fazendo com que ele volte a ter a alta estabilidade que ele possui. Isso aqui é o ácido 2-metil-benzeno sulfônico. Aqui é a posição 1, aqui é a posição 2. Ácido 2-metil, na posição 2 tem a metila, benzeno sulfônico. O catalisador ele foi regenerado, o ácido sulfúrico ele foi regenerado, e a molécula de água que saiu naquela etapa também é um dos produtos aqui dessa reação. Então, não precisava disso, pois eu comentei lá que só pelo nome das estruturas a gente matava que a alternativa A não era a alternativa correta. Mas o mecanismo de sulfonação é esse aqui. É uma reação de substituição eletrofílica. Substituição por quê? Porque a hora que esse grupo entra, o hidrogênio sai. Alternativa B. O paradodecil benzenossulfonato de sódio apresenta maior tendência a ser biodegradável do que o para 1,3,5,7 tetrametil octil benzenossulfonato de sódio. Então vamos analisar. O que ele comenta lá na introdução? Que a presença de ramificações torna o detergente não biodegradável. Então, essas ramificações tornam ele não biodegradável. Enquanto que quando você não tem ramificações, que nós não temos ramificações, o detergente é biodegradável. Por quê? Porque as bactérias
tem dificuldade em degradar essas ramificações, por isso que ele é não biodegradável. Isso é verdade. O para-dodecilbenzenossulfonato de sódio ele tem maior tendência a ser biodegradável que o para-1357. Ok? Então, a alternativa B é a alternativa correta. Alternativa C. Os dois sais de ácido sulfônico apresentados são isômeros de função? Não, está errado. Eles têm a mesma função orgânica. Ambos têm o grupo sulfonato, que é esse grupo aqui que tem o enxofre. Aqui é um sal porque não é mais o ácido, porque você reagiu com a base e aí você formou o sal. Mas eles têm a mesma função. São isômeros de função? Não, não são isômeros de função. Está errado. Alternativa D. A contaminação da água do rio com ácidos sulfônicos aumenta a pressão de vapor do líquido contaminado? Não, isso aqui está errado, né? Aqui entra no assunto de propriedades coligativas. Quando você joga uma substância em água, nesse caso aqui, elas vão separar o grupo aniônico do grupo catiônico. Vai separar em duas espécies iônicas. E aí o que vai acontecer? Você está aumentando a quantidade de partículas na água. Quando você aumenta a quantidade de partículas na água, a sua pressão de vapor ela diminui. Ok? Então você tem um gráfico, por exemplo, um gráfico de temperatura por pressão. Você tem lá, vamos pôr a água, vamos pôr aqui um ATM, pressão, aqui é um ATM. Então imagina que você soltou, esse ácido sulfônico caiu na água, ele tinha determinada pressão de vapor, aí, como você aumentou o número de partículas, essa pressão de vapor ela diminui. E aí, você tem uma outra curva, porque essa pressão de vapor ela diminuiu. Então, uma das consequências disso seria que você acaba aumentando a temperatura de ebulição da substância. Por quê? Porque você acaba gerando, como a pressão de vapor diminuiu, imagina que aqui é T2, aí você tem aqui T1. Então, como a pressão diminuiu, a temperatura de ebulição ela aumenta, porque a quantidade de partículas que você coloca na água, ela acaba aumentando a temperatura de ebulição daquele solvente. No exemplo, a água, por exemplo. Então, essa daqui está errada. Aumenta a pressão de vapor? Não, ela diminui a pressão de vapor porque você está soltando, você está liberando mais partículas na água. Então, isso vai causar uma diminuição dessa pressão de vapor. Alternativa E. Todos os carbonos do íon para-dodecilbenzenossulfonato possuem geometria tetraédrica. Quando que o carbono vai ter geometria tetraédrica? O carbono vai ter geometria tetraédrica quando estiver ligado a 4 átomos. O carbono sempre vai fazer ligações, mas ele nem sempre vai estar ligado a 4 átomos. Aí o carbono, quando ele tiver uma geometria trigonal plana, que é como se fosse o símbolo da Mercedes. O simbolinho da Mercedes. Isso aqui é uma geometria trigonal plana. Ele estaria ligado a 3 átomos. Ele vai continuar fazendo 4 ligações do carbono, só que ele está ligado a 3 átomos, ou seja, ele vai estar fazendo uma ligação dupla. E se o carbono ele tiver geometria linear, significa que ele está ligado a 2 átomos. Mas continua fazendo aí as suas 4 ligações. Então, se tiver uma ligação tripla, o carbono vai estar ligado a 2 átomos. Um átomo aqui e o outro carbono que está aqui. Ou eu posso ter o carbono fazendo 2 ligações duplas. Esse carbono aqui, ele pode estar fazendo 2 ligações duplas. E aí ele também vai estar ligado a 2 átomos. E aí ele vai ter uma geometria linear. Ok? Então ele fala que todos os carbonos têm geometria tetraédrica. Ó, aqui está ligado a 4 átomos, né? Lembrando que a gente está vendo 2 ligações nesse carbono aqui. Então, se nós estamos vendo 2 ligações, é porque tem 2 hidrogênios pendurados. Tá? Então, aqui tem 2 hidrogênios,
aqui tem 2 hidrogênios e assim por diante. Porque a gente está vendo 2 ligações chegar em cada carbono. Então, 2 ligações para 2, para ele completar as 4 ligações que ele faz. Agora, quando a gente analisa aqui, qualquer um desses carbonos aqui, dessa cadeia aromática, esse carbono aqui, ele está ligado a esse carbono aqui está ligado a esse carbono. Nós estamos vendo 1, 2, 3 ligações chegarem em cada carbono. Ou seja, aqui tem um hidrogênio pendurado. Então ele está ligado a 3 átomos, esse carbono aqui. Está ligado a 1, está ligado a 2, está ligado a 3. Ligado a 3 átomos, a geometria dele é trigonal plana. Essa alternativa E está errada, porque esses carbonos do anel aromático, eles vão estar ligados a 3 átomos. Com isso, a geometria é trigonal plana. Não são todos os átomos que têm sua geometria tetraédrica. Nessa parte aqui, como só tem ligação simples entre carbonos, todos esses carbonos aqui são tetraédricos. Porque cada carbono aqui está fazendo uma ligação simples. Então ele vai estar ligado a 4 átomos. Mas aqui tem um hidrogênio, aqui tem um hidrogênio, aqui tem um hidrogênio e aqui tem um hidrogênio. Aqui nesse carbono tem essa ramificação longa, nesse carbono tem o grupo aqui substituindo um hidrogênio. Esses carbonos aqui são todos carbonos do tipo sp2. Carbono sp2 me remete à geometria trigonal plana, que é quando o carbono está ligado a 3 átomos. Então a alternativa correta mesmo é essa daqui, né? O paradodecil benzenosulfonato de sódio apresenta maior tendência a ser biodegradável do que o para 1357 tetrametil octil benzenosulfonato de sódio. Então, a questão que a gente resolveu hoje era essa. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!